o link que algumas pessoas estão me pedindo. Deixa eu ver se foi. Onde foi? Espero que estejam todos bem, com saúde, nesses tempos difíceis, né? Muita coisa continua acontecendo, né? Nós estamos enfrentando momentos de muita dor, muito sofrimento, mas o motivo para a gente estar sempre alerta, o nosso próprio sofrimento nos faz olhar para o outro e verificar o quanto que o outro também está sofrendo, né? Ou, às vezes, mesmo que a gente não esteja com um sofrimento tão direto, né? Mas a gente percebe o sofrimento dos outros e pode inferir o sofrimento de outras pessoas também. Isso são tempos muito difíceis, mas, ao mesmo tempo, é um tempo em que as possibilidades de desenvolvimento espiritual são muito grandes, porque nos permite desenvolver bastante a compaixão e diminui a nossa autopreocupação e nos faz ficar mais atento para as necessidades dos outros e o cuidado com os outros. Então, isso é algo que deve nos nortear. Em vez de a gente se sentir abatido, desanimado ou triste, né? Esses sentimentos devem motivar a gente para perceber a extensão do sofrimento e o quanto que a gente necessita de desenvolver a compaixão, claro, né? Mas de poder ter a chance de aliviar de alguma forma o sofrimento dos outros, né? Nós, ao mesmo tempo, a gente sente aquela grande impotência, né? Bem, eu gostaria que essas pessoas não estivessem passando por isso. Pessoas queridas, né? Mesmo algumas pessoas que a gente não conhece, não gostaria que elas estivessem passando por isso e fazer alguma coisa que vai aliviar o sofrimento, né? Só que o que é que eu vou fazer, né? Nós não sabemos o que fazer para aliviar o sofrimento dos outros. A gente não tem esse poder nesse momento de retirar com a mão o sofrimento dessas pessoas que estão à nossa volta. Isso, para nós, então, gera uma sensação de impotência muito grande, né? E de um certo desespero, desânimo, que nós não nos vemos capazes de fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer, né? Mas, ao contrário, quando esse sentimento aparece, é que nós temos que reforçar o nosso voto da bodhicitta, que é: eu agora, o que significa esse voto da bodhicitta? Eu agora não consigo fazer nada para poder ajudar os outros a acabar o seu sofrimento, ou quase nada. A minha capacidade de aliviar o sofrimento é muito pequena. E eu gostaria de poder fazer muito, mas eu não sei como fazer, né? Se eu tivesse as condições de fazer, eu faria. Então, são os nossos sentimentos mais profundos, nossos sentimentos mais dignos e mais profundos. Mas a única forma, só quem teria condições de fazer alguma coisa é quem tem um conhecimento transcendente, um conhecimento que os Budas têm, ou os grandes Bodhisattvas. Então, o que eu tenho que fazer nesse momento eu preciso alcançar o estado de Buda para poder aliviar o sofrimento das pessoas. Então, assim, esse estado, agora, em vez de nos deprimir e de nos colocar numa situação de impotência, nós devemos aproveitar esse sentimento que nós temos de querer fazer algo para ajudar os outros e reforçar o nosso compromisso de: eu preciso rapidamente alcançar o estado de Buda, assim eu vou poder ajudar os seres, né? Se eu fico
apenas nesse compartilhando esse sofrimento, esse sentimento de tristeza, de depressão, de impotência, nós saímos da nosso estado, da nossa mente do estado habitual, nós não conseguimos enxergar as coisas como elas são, não conseguimos enxergar o outro como ele é, a situação do outro como ela realmente é, e a nossa própria situação como ela é, e nem a nós mesmos como nós somos, né? Nós ficamos perdidos no samsara. Esse não é um sentimento de compaixão, é um sentimento de derrota, né? Esse sentimento de derrota, nós apenas nos contaminamos com o sofrimento do outro. Compaixão não é se contaminar com o sofrimento do outro, né? Compaixão é perceber a intensidade do sofrimento do outro, quanto o outro está mobilizado por aquilo, mas existe uma quantidade de página, uma quantidade de sabedoria envolvida na compaixão. É o que diz, todo esse sofrimento ele é uma ilusão, porque na verdade nada disso existe dessa forma como esse ser está vivenciando. Então a percepção que a gente tem de que o sofrimento do outro é um pesadelo, ele não é real, é um pesadelo, mas que mesmo assim o outro sofre muito intensamente, né? É isso que é a compaixão. E aí a gente fala, mas ele está sofrendo tanto e não deveria estar sofrendo, porque se ele acorda desse sonho, o sofrimento dele desaparece, ele percebe que ele é irreal, né? Então esse é o sentimento da compaixão. Não é se contaminar e entrar no pesadelo do outro, né? Entrar no pesadelo do outro, algumas pessoas interpretam assim, isso é compaixão do jeito, na visão budista, certo? Nós temos uma dificuldade de tradução de termos, nós traduzimos os termos budistas por termos semelhantes ou mais próximos que nós vemos no nosso arsenal de dicionário do mundo ocidental, né? Mas que quando você pensa em compaixão, as pessoas entendem compaixão como algo que seria algo como uma simpatia, né? O patos de compaixão, ou da simpatia, o patos significa sofrer, sofrer com, sofrer junto com o outro. E essa é a visão, a origem etimológica da palavra que a gente utiliza. Mas isso não é a visão budista de compaixão, não é isso. Talvez a palavra não fosse compaixão, mas a gente não tem uma palavra melhor para poder utilizar, certo? Então, a compaixão budista, nós não sofremos junto com o outro o sofrimento ilusório que o outro está vivendo. Nós temos uma consciência plena da intensidade do sofrimento do outro. Temos um respeito profundo pela dor do outro. Nós não desfazemos essa dor, dizendo, imagina, isso não é nada, você não está vendo? Não é nada. Não é isso, né? Isso não é compaixão. Compaixão, a gente entende o quanto o outro está iludido e profundamente mergulhado nesse sofrimento. A gente tenta, de alguma forma, fazer essa pessoa, esse ser, despertar para a falta de realidade daquilo que ele está vivendo, né? É muito mais ético, dramático, o fato de você estar sofrendo sem ter necessidade de estar sofrendo, porque a causa do seu sofrimento é uma má interpretação, é uma fantasia, é vazia, né? A ideia da compaixão no budismo tibetano está intimamente ligada à ideia da vacuidade, exatamente por causa disso. Porque a compaixão que a gente busca na nossa prática, ela tem uma profunda compreensão da vacuidade daquele sofrimento. Ou seja, que aquele sofrimento é uma percepção equivocada, ele surge de uma percepção equivocada da realidade. E tem todos os desdobramentos. Essa percepção equivocada da realidade, ela passa pela não conseguimos enxergar o mundo exterior, a realidade dos outros e dos seres e dos dharmas, dos fenômenos, como eles realmente são. Então, vemos o mundo através de um óculos colorido e distorce
a realidade, vemos uma fantasia no mundo. E não temos também a consciência de qual é a realidade do outro, né? A verdadeira natureza do outro é diferente daquilo que a gente atribui para o outro. Nós não conseguimos enxergar os outros como eles realmente são. Nós os enxergamos através dos nossos óculos coloridos e fazemos com que nós projetemos as nossas emoções, sentimentos, nosso conteúdo interno fora de nós e projetemos nos outros. Então, nós enxergamos muito mais a nós mesmos, nos outros, do que os outros mesmos como eles realmente são. Nós não temos uma concepção, uma percepção real sobre a nossa própria natureza. Nós achamos que a nossa natureza é o nosso ego, e nós não compreendemos o quanto que o nosso ego é uma fabricação, é um instrumento para ser utilizado na manifestação do mundo. Ele não representa a nossa verdadeira natureza, né? A nossa natureza é muito mais, muito diferente do nosso ego. O nosso ego, ele é um elemento da nossa natureza. Ele é uma página das milhares de páginas que constituem a nossa própria natureza. Ele é infinitesimal, uma parte infinitesimal da nossa verdadeira natureza. Então, assim, o fato de nós não percebermos as coisas como elas são, nós vivemos no mundo de fantasia, que é o mundo do samsara, que produz todo esse sofrimento. Então, essa compreensão, ela deve ser um aguilhão para nos impulsionar para frente. Não posso continuar mais mergulhado nessa onda de confusão mental e de loucura que eu estou vivendo. Minha vida até aqui tem sido completamente mergulhado nessa loucura, tanto a loucura do dia a dia, que é fácil da gente identificar, mas a loucura mesmo da nossa própria autopercepção e do que a gente está fazendo aqui no mundo, né? Nós temos que sair disso, né? Os ensinamentos do Buda apontam, mostram para a gente que as coisas que mais prendem a gente nesse samsara, nessa confusão e nessa loucura, são os 3 venenos da mente. O veneno do apego, da aversão, da indiferença. Nós estamos acostumados a lidar com, a nos relacionar com os fenômenos, tanto os objetos como as pessoas, produzindo essas 3, classificando eles nessas 3 caixinhas. Este fenômeno é algo desejável, ou seja, é algo que eu quero para mim, que eu quero que continue sempre, que eu quero que se desenvolva, que eu quero que se desenvolva em todo o seu potencial, não quero perder de jeito nenhum, e eu vou guardar só para mim, não vou compartilhar com os outros, ou seja, dentro da esfera do desejo, ou esse fenômeno é algo que deve ser rejeitado, isso deveria acabar, ser eliminado completamente, não sobrar nem sombra disso, né? Algo que não deve acontecer comigo de jeito nenhum, né? E se eu puder empurrar esse fenômeno para que ele vá assombrar um outro, não tem problema, né? Desde que eu fique livre dele, não importa se os outros estão, ele vai estar perturbando os outros, né? Então, isso é a forma como nós relacionamos com a aversão, né? Então, para mim, só o que eu desejo, né? E nada do que eu tenho aversão. Os outros, cada um cuide de si, afinal de contas, né? A vida é tão difícil, né? Aquelas coisas, cada um tem que ser responsável pela sua vida, né? Essa é a visão do nosso ego, né? O nosso ego, ele pensa assim, ele age assim, ele faz assim, por mais que a gente queira dar uma cor bonitinha para ele, né? Esse, no fundo, no último momento, no momento de ter que empurrar alguém para fora do barco para você ficar se salvar sozinho, o ego empurra, entende? Então, assim, porque ele pensa que a salvação tem que ser para ele, né? O bem tem que ser para ele, o que é desejável tem que ser para ele. Não consegue abrir mão disso. Então,
intoxicado por esses venenos, né? O desejo e a aversão. Existem alguns fenômenos que a gente faz, né? Não são nem tão agradáveis, nem tão desagradáveis assim, né? São meio mornos, né? Não mobilizam a gente para que a gente os deseje com intensidade, mas também não incomodam, né? Aqueles que a gente nem deseja, nem incomoda, a gente nem toma muita consciência deles, né? Muitas vezes a gente nem consegue nem dar nome para todos esses fenômenos. Existe uma quantidade imensa de fenômenos acontecendo e que a gente não nem os identifica, a gente não se dá nem ao trabalho de querer identificar eles como uma outra coisa existente, né, ali. Simplesmente eles ficam naquela massa do que a gente chama de indiferença. Essa indiferença, então, ela é um veneno, ela é completamente... Algumas vezes a gente vê no budismo a palavra indiferença sendo relacionada com algo como equanimidade, imparcialidade. Então, a gente tem que entender muito bem quando os ensinamentos estão falando sobre que indiferença está sendo falada. Eu prefiro guardar a palavra indiferença para essa situação, para esse veneno, porque ele é um veneno associado à ignorância, é um veneno muito perigoso, mais perigoso do que a gente imagina, né? E guardar para aquela qualidade que a gente deve desenvolver as palavras como equanimidade, imparcialidade, né? Não tomar partido, não desinclinação, não estar inclinado para um lado mais do que para o outro, não ter preferências, né? Um estado de não ter preferências e de ver da mesma forma justa e equalitária todos os fenômenos das pessoas, etc. Isso é uma outra coisa. No estado de indiferença, nós não valorizamos o objeto, nem como algo desejável, nem como algo que não é desejável, certo? Algo a ser rejeitado. Mas, ao mesmo tempo, nós não qualificamos esse objeto de forma nenhuma, né? Para nós, é indiferente se ele exista ou se ele não exista. Se ele desaparecer, eu não vou modificar o meu estado interno. Para mim, tanto faz se ele existe ou não. Esses seres, se eles estão vivos ou se eles morrem, para mim não faz a menor diferença. Esse é o estado de indiferença. Eles não foram capazes de despertar em mim um sentimento de dar importância para a existência deles, né? Então, nós vivemos no nosso dia a dia circulando entre esses três estados: desejo, de aversão e indiferença. E esses três estados é que geram o samsara e que prendem a gente no samsara. Então, por isso, os ensinamentos do Buda, os ensinamentos do Buda nos ajudam a sair do domínio desses três venenos. A gente vai evitar o sentimento de aversão, desenvolvendo a paciência, desenvolvendo o amor, a bondade. É uma forma da gente estar eliminando o veneno da aversão. O veneno do desejo e do apego, a gente vai desenvolver a generosidade, desenvolver também o amor, a bondade, a compaixão, que são formas da gente estar, como é que se diz? Combatendo esse veneno. E esse veneno da indiferença a gente desenvolve a partir da sabedoria, né? A sabedoria, porque o veneno da indiferença, ele é o veneno da ignorância, também é chamado de ignorância. Então, esse veneno da ignorância, a gente supera ele, destrói ele, desenvolvendo a sabedoria, o conhecimento, no caso, o conhecimento transcendente.
Então, a gente vê que nos ensinamentos do Buda, esses elementos estão sempre muito presentes. São a forma da gente estar combatendo esses três venenos. Ok, o veneno da ignorância, a gente desenvolve a sabedoria com a meditação, com desenvolvendo a capacidade da nossa mente de ter uma visão mais direta das coisas como elas são. Isso a gente entende bem. A raiva é algo, e a aversão é algo extremamente desagradável de sentir, ninguém gosta de sentir isso. Então, quando o Buda nos oferece alguns antídotos para esse veneno, a gente busca isso a gente se engaja nessa prática sem pestanejar. Mas em relação ao desejo, é mais complicado. A gente fala, não, mas por quê, né? Peraí, não está fazendo mal a ninguém, né? Por que não, né? Ah, mas uma vida sem desejo é uma vida tão triste, tão sombria, tão sem graça. Eu gosto tanto, né? Eu gosto tanto do Sansara. Eu já ouvi inúmeras pessoas falarem isso, né? Ah, mas eu não tenho tanto problema com o Sansara assim. O Sansara não é tão ruim. Para mim, a vida é tão boa e tal. Eu gosto tanto do Sansara. Isso é uma confusão das pessoas em relação ao que significa Sansara, né? Sansara não significa um mundo, né? O mundo é lindo, é maravilhoso, né? É muito, é uma, extremamente experiência indizível estar vivo aqui nesse mundo. Esse mundo é muito lindo, né? E muito prazeroso, né? Mas isso não é o Sansara. O Sansara é a forma equivocada como a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas, com os fenômenos, que produzem um estado de sofrimento. Então, se eu quiser, por exemplo, me agarrar aos fenômenos, não querer que eles desapareçam, eu vou sofrer, porque os fenômenos eles têm um período em que eles existem e um período em que eles deixam de existir, né? Essa é a natureza dos fenômenos. Então, desenvolver a sabedoria é compreender a natureza dos fenômenos, né? E não lutar contra a natureza dos fenômenos. Mas assim, porque é inútil, né? Mas compreender a natureza dos fenômenos e perceber as fontes de felicidade que existem, de felicidade real que existem, né? Uma felicidade que depende de uma situação impermanente não é um estado de felicidade real, né? Ela é completamente ilusória, né? E ela só nos causa sofrimento. No momento em que aqueles fenômenos estão presentes, ela dá uma ilusão de felicidade, mas no momento seguinte, quando eles desaparecem, vem um profundo sofrimento, né? Bom, eu estou aqui falando sobre uma série de coisas, mas tudo isso é apenas para que a gente perceba que nós temos já muitos elementos, todos nós já recebemos muitos elementos para compreender que nesse estado atual em que a gente está vivendo, nós temos os elementos para poder desenvolver uma compreensão correta, buscar a forma correta de lidar com essa situação, né? Primeiro, né? Em primeiro lugar, eu preciso ver qual o poder que eu tenho nesse momento de aliviar o sofrimento de quem está à minha volta, né? Com esse mundo muito integrado, a gente sabe de coisas que estão acontecendo na África, na Índia, na Austrália, não sei o quê, né? Mas são informações que chegam para a gente que perturbam a nossa mente e principalmente produzem uma sensação de impotência, porque eu não consigo fazer nada. Está pegando fogo em algum lugar. Eu não, por exemplo, está pegando fogo na Austrália ou na Califórnia. O que eu vou fazer para apagar esse fogo? Não tem como apagar esse fogo eu aqui em Brasília, né? Mas então isso causa um sentimento ruim, um sentimento de uma frustração, de incapacidade de poder fazer alguma coisa. Mas algumas coisas, existem sofrimentos que estão mais imediatos, estão do nosso lado. A gente desce de casa, a gente está passando na rua,
a gente tem contato com algumas, apesar de todo o distanciamento social que deve ser mantido, né? Mas a gente tem contato com algumas pessoas, sabe de algumas pessoas e de uma série de situações. A gente pode fazer alguma coisa em relação a isso? Sim, a gente sempre pode fazer alguma coisa. Se eu não tenho condições financeiras de poder estar fornecendo aquilo que aquela pessoa precisa, ou de poder desenvolver a minha generosidade a ponto de poder doar as coisas que aquela pessoa está precisando naquele momento, às vezes eu não tenho essas condições. Mas eu tenho uma coisa que tudo bem, eu não posso fazer nada, mas eu posso sentir compaixão por essa pessoa, eu posso desenvolver dentro de mim o desejo de que ela encontre a solução para os seus problemas, de que ela possa ser ajudada de alguma forma, entende? Eu trago ela em mente, eu carrego ela dentro do meu coração, porque o voto do Bodhisattva, né, ele é um voto de nunca abandonar os seres, né? Então eu vejo assim, nesse momento eu não posso dar a comida que essa pessoa está precisando, mas eu posso ter ela no meu coração e ficar com ela no meu coração, porque alguns passos adiante eu posso encontrar uma situação em que, se eu estou carregando essa pessoa no meu coração, eu penso nela e falo, não, mas você está querendo fazer isso? Uma pessoa ali que está precisando também, sabe assim, vai ali, né? Ou você encontra alguma coisa que você possa parar o seu caminho, voltar atrás, até encontrar o outro e poder compartilhar aquilo com o outro naquele momento, né? Você está andando e encontrou R$ 10 caído na rua, não tem ninguém por perto, né? Então você pode pegar esse dinheiro e dar ali, já que você não tinha no momento. Várias coisas acontecem, né? Acho que não precisa de entrar em detalhes. O importante é que, se eu trago o outro comigo, né, sempre eu vou estar pensando que ele tem aquela necessidade, em algum momento eu vou ver, esse é um jeito de aliviar essa necessidade. Então, antes eu não tinha como fazer, mas agora eu tenho, né? Então, vou voltar para poder fazer. Então, preocupar-se com o outro, né? É a melhor forma da gente sair do nosso estado, da nossa depressão interna. O que que, o que que é, o que que, o que é essa experiência da depressão? Que é o que eu estou falando desde o começo, né? A sensação de impotência, a sensação, a falta de visão, a falta de futuro que eu vejo na frente, todo esse oceano de sofrimento do samsara. A gente está estudando o que os mestres budistas estão falando, estão sempre falando desse oceano de sofrimento do samsara. Vamos parar para pensar nisso, né? A gente está no samsara, o samsara é um oceano de sofrimento, não tem uma ilhazinha onde você possa escapado disso, né? Todos estão mergulhados profundamente num oceano de sofrimento. Então, essa imagem é muito desesperadora. Diante de um oceano de sofrimento, quem sou eu para poder conseguir fazer alguma coisa? Então, isso é uma visão equivocada, né? Esse oceano de sofrimento que a gente experimenta muitas vezes na nossa própria vida, se a gente vai analisar esse sofrimento, quem é que está sofrendo isso, né? A gente percebe que esse sofrimento está relacionado com o nosso próprio ego, a percepção que o nosso ego tem das coisas, que é uma percepção bastante limitada, né? Então, quando eu estou pensando em mim, e estou pensando em mim, e estou pensando em mim, e eu não tenho tempo mental, espaço mental para me preocupar com o outro, né? Quando eu digo, eu já tenho problema suficiente para poder lidar e não dou conta, não tem como eu pensar mais no problema do outro, né? Afinal de contas, eu estou mergulhado numa quantidade de problemas sem solução. Isso é a depressão, né? Com isso, nosso coração fica fechado, a nossa própria postura, nosso peito, ele se aperta, se recolhe para dentro, aperta o nosso coração, a gente sente angústia, né? E tem
taquicardia, pânico, todas essas outras coisas. E vai tomar remédio, etc., né, para poder aliviar essas condições. Mas, né, não que seja isso, não estou falando que, tipo, o budismo vai resolver todos os problemas psiquiátricos, não tome nenhum remédio, pelo amor de Deus, né? Vocês me conhecem, não é isso, né? A gente tem que buscar buscar o alívio do sofrimento, tudo que está disponível. Mas o que eu quero dizer é que a forma da prática budista, da gente lidar com esses sentimentos, que são sentimentos, são fenômenos da nossa mente, é que a gente precisa sair do casulo do ego, né? Quando eu paro e começo a me preocupar com o outro mais do que a mim mesmo, tudo bem, eu estou sofrendo. A minha dor é muito grande. Eu não consegui resolver ela, não vou conseguir resolver ela. Mas tem alguém ali que está sofrendo também do meu lado, sabe? E aquela outra pessoa também. Quando eu paro para olhar para todo mundo, eu falo, nossa, está todo mundo sofrendo tantas vezes por coisas muito mais graves do que eu, e eu aqui sofrendo por essa coisinha que é esse meu sofrimento. Observar o sofrimento dos outros, muitas vezes, já nos faz repensar sobre qual é a intensidade, né, e a legitimidade da nossa dor, né? Então, mesmo sem a gente desconsiderar a nossa dor, também isso não é uma forma desrespeitosa, não é para a gente ser desrespeitoso com nós mesmos, mas é importante que a gente recontextualize a nossa dor. A gente fala, minha dor é uma dor legítima, mas existem outras dores maiores e mais intensas e mais prioritárias que estão fora de mim. E estamos todos no mesmo barco de sofrimento, certo? Aliás, isso não é um bom exemplo, né? Um barco de sofrimento, porque geralmente o barco é a saída desse sofrimento. Estamos todos nos afogando nesse mar de sofrimento, mas vamos fazer com que alcance o barco aqueles que estão precisando mais, né? Eu posso ir depois, né? Mas vamos salvar primeiro aqueles que estão precisando mais. Eu ainda tenho condições de ficar nadando aqui. Então, parar para olhar para o outro, pensar no sofrimento do outro, colocar o outro antes de mim, o outro primeiro, depois eu, isso é uma forma da gente lidar com sentimentos de tristeza e de depressão que nos alcançam, né? Isso, de uma forma geral, já ajuda bastante, né? É claro que quando a gente não tem, isso não é suficiente, a gente deve procurar ajuda, sim, né? Porque a medicina era praticada pelo Buda, os medicamentos eram também a medicina da época, né? Era praticada pelo Buda. E o tanto que o modelo que o Buda usa para poder ensinar é um modelo médico. Ele desenvolve as 4 nobres verdades, ele coloca, primeiro, é preciso ver, existe uma dor, existe a doença. Ok, primeiro ponto. Você conversa, analisa, pesquisa o paciente na sua frente e você identifica, existe uma doença. E essa doença, ele falou, essa doença é o sofrimento. Existe o sofrimento. Segunda nobre verdade, de onde vem essa doença, né? Qual é a causa dessa doença? Esse é o modelo médico do Ayurveda, né? Na época do Buda. De onde vem essa doença? De onde vem a dor, o sofrimento? A dor, o sofrimento é proveniente da ignorância. A ignorância da nossa verdadeira natureza faz com que a gente tenha uma visão perturbada, equivocada, iludida, e isso causa o sofrimento. Então, a causa do sofrimento é a ignorância. Encontramos a causa da doença. Terceiro ponto, essa causa pode ser eliminada, né?
Se não pode ser eliminada, então não existe nada a fazer. Mas pode ser eliminada? Sim, essa causa pode ser eliminada. A ignorância pode ser eliminada, né? Existe uma forma de eliminar a ignorância. E a quarta nobre verdade é, então, qual é o remédio para tratar essa doença? Ou seja, qual é o remédio que vai eliminar a causa desse sofrimento? Então, o remédio para eliminar a causa do sofrimento é o nobre caminho óptimo, que é capaz de eliminar completamente o sofrimento e, assim, eliminar o samsara. Então, assim, o modelo que ele utilizou foi esse modelo médico, né? E sobre essas quatro nobres verdades, sempre nós temos mais e mais interpretações e podemos tirar sempre mais coisas, né? Mas, enfim, o que eu quero voltar de novo para essa questão sobre o momento atual, né? Então, parar para poder olhar para os outros, nos voltarmos para as necessidades dos outros, isso, além de ser uma obrigação nossa, enquanto bodhisattvas, que pensam em salvar os outros antes de si mesmo, né? E querem desenvolver o amor e a compaixão de uma forma mais pura, além de ser isso um mandato interno da nossa prática espiritual, também é uma forma da gente conseguir sair de um estado de apatia, de depressão, de sofrimento e de tristeza. Então, a gente deve aproveitar essa oportunidade para poder estar fazendo isso. Quando nós nos abrimos para o outro, né, o nosso peito abre, né? A gente vê a nossa postura modifica. Em vez de estar com uma postura assim, a gente adquire uma postura assim. Você vai receber no seu coração, né? Vai oferecer o seu amor, receber no seu coração o outro. Então, esse movimento de abertura no nosso peito extensiona o nosso coração, ele elimina a nossa angústia. O nosso coração pode bater tranquilamente, funcionando tranquilamente, sem nenhum incômodo, né? Isso, a gente respira melhor, né? Quando a gente respira melhor, nós pensamos melhor também. Eliminamos as impurezas, os nossos pensamentos ruins e as nossas impurezas de gás carbônico e etc., né? Fazemos as trocas. Então, mas existe mais um indicativo para isso, né? Eu estou falando isso tudo para reforçar de novo, né? O que eu poderia dizer nesse momento agora? A gente está falando sobre Prajnaparamita. Não adianta a gente tentar fazer uma elaboração teórica sobre Prajnaparamita e ficar discutindo, afinal de contas, o que é a vacuidade e se existe vacuidade nesse copo ou na minha mente, ou o que seja. Palavras vazias, porque elas não vêm de uma prática, de uma compreensão verdadeira. A gente vai estar repetindo palavras e trabalhando com conceitos, né? A melhor forma da gente poder falar sobre a Prajnaparamita é a gente desenvolver uma profunda compaixão, porque uma profunda compaixão ela vai abrir o espaço para que a gente possa perceber a vacuidade dos fenômenos, a vacuidade das coisas, das pessoas e do sofrimento, né? Mas isso é com uma profunda compaixão. Agora, é uma compaixão, como eu falei desde o início, que deve ser na direção correta. Um sentimento de sofrer junto, né, não é compaixão. No budismo, isso não é compaixão. Isso é ilusão, né? Não existe mérito no sofrimento. Se eu sofro junto com o outro o sofrimento do outro, estou simplesmente entrando dentro da loucura do outro e piorando o sofrimento do outro, porque antes era um só a sofrer, agora são dois, né? Então, o meu sofrimento ainda faz o outro sofrer mais, porque ele vai perceber que eu estou sofrendo por conta dele e isso vai fazer ele sofrer mais. Sofrer junto com o outro não é compaixão. Isso a gente tem que erradicar da nossa mente, né? A compaixão significa reconhecer a legitimidade, a autenticidade
desse sofrimento, não desfazer do sofrimento do outro, ter um respeito profundo pelo outro e, ao mesmo tempo, perceber que esse sofrimento ele tem a origem dele é um equívoco, que é o que a gente chama de ignorância, de ilusão, né? E desenvolver um voto sempre, né? Eu vejo alguém sofrendo, que eu vejo a minha incapacidade de ajudar alguma coisa, eu falo, faça esse voto, eu possa rapidamente alcançar o estado de Buda para poder ajudar essa pessoa e vários outros seres que vão aparecer pelo meu caminho, né? Então, refaça esse voto sempre, sempre. Isso coloca a nossa mente num estado que é a bodhicitta. A bodhicitta, bodhi, a palavra bodhi significa luz, iluminação. Muitas vezes a gente tem utilizado aqui, né, nos ensinamentos, a gente utiliza muito para a experiência que o Buda teve, a palavra despertar, porque ela nos dá aquela ideia de um movimento que é feito de dentro para fora, né? É algo, não é uma coisa que vem de fora para dentro, né? É você que se desperta de um sonho e, ao mesmo tempo, aquela fantasia do sonho ela vai se desfazendo, e o estado de vigília vai surgindo como um sol que vai nascendo e eliminando todas as trevas da noite. Essa é a imagem do que acontece no nosso despertar pela manhã. Ele é mais rápido do que o nascer do sol, às vezes nem tanto, mas é muito semelhante com isso. A palavra utilizada no sânscrito, bodhi, né, significa luminosidade, luz. Existe um estado da mente, que é avidya, que é não conhecimento, chamado avidya. Vidya é conhecimento, avidya não conhecimento, é a palavra para ignorância. A ignorância são trevas na mente, né? Trevas por quê? Porque uma mente em trevas, você não percebe nada e você não compreende nada, você não tem conhecimento sobre nada, né? E a única coisa que pode habitar as trevas da mente são as ilusões, as fantasias, os sonhos, não são reais, né? O estado de Bodhi significa a mente com luz, luminosidade, claridade. Essa claridade mental, ela implica em conhecimento, né? Conhecer as coisas como as coisas são. E uma capacidade de produção de vontades, de movimentos numa direção ou em outra direção, um momento de uma criatividade. Esse estado de lucidez e de criatividade da mente, uma mente palpitante, viva, né? E extremamente plástica, porque ela tem condições de produzir né, tudo o que se deseja, né? É às vezes representado na iconografia budista como a joia que realiza todos os desejos, né? Essa joia que Shelen se segura na mão, a joia que realiza todos os desejos, é essa mente clara, luminosa e com o conhecimento transcendente. Isso é Bodhi, né? Então, para Bodhi, a árvore Bodhi é a árvore da iluminação, a árvore que auxilia, permite, que tem os elementos adequados para que o processo de despertar possa acontecer, né? Por isso ela é chamada árvore Bodhi, a árvore do despertar, a árvore da iluminação, nesse sentido. Bodhi, então, esse Bodhi é o que nós devemos buscar. Isso é a prática budista, alcançar Bodhi. Nossa mente possa se transformar em Bodhi. A mente, que é a semente de Bodhi, a mente que é a semente, né? A semente de Bodhi, né? A mente que produz Bodhi, né? Ou
o processo mental que permite a manifestação de Bodhi é chamado mente de Bodhi, ou Bodhicitta. Citta é uma outra palavra que significa mente. Mente no sentido de mente, de pensamento, de elaboração mental. Então, os processos mentais de pensamento, de elaboração que nos conduzem ao despertar é chamado bodhicitta. Por isso, nós temos que gerar sempre a bodhicitta. E a bodhicitta é o estado mental que nos conduz para essa mente iluminada. E existe também, para alcançar esse estado dessa mente iluminada, existem alguns fatores que são chamados Bodhi... um momento aqui. Bodhipatchika. Bodhipatchika são os fatores mentais que nos ajudam a despertar Bodhi. É sobre isso que nós vamos falar nos nossos próximos encontros. Quando nós vimos as 6 paramitas, na sequência das 6 paramitas, nós vamos estudar os 37 fatores do despertar, os fatores da iluminação. São 37 processos mentais que nos ajudam no caminho para alcançar o despertar, alcançar a iluminação, Bodhi. Sendo que, como nós somos mahāyānistas, né, nós nunca devemos esquecer que o mais importante, o processo mais importante que nos ajuda a alcançar o estado do despertar é o desenvolvimento da compaixão. Compaixão da forma como eu falei, né? É importante que a gente perceba que, em vez de um caminho de purificação, que é o caminho seguido, que é a essência da prática hinayanista, né? A prática do primeiro veículo, do primeiro giro do Dharma, é um processo em que você vai desfazendo retirando todos os adereços do ego e tentando buscar o que é a essência desse ego, e como é uma essência que nunca é encontrada, né? Porque no final das contas ele acaba se mostrando vazio. Ele é um processo de purificação, porque você vai retirando tudo aquilo que você vai vendo, que não, isso não é... A minha roupa é o meu ego? Não, não é o meu ego. É claro que tem muito do meu ego na minha roupa, mas a minha roupa não é o meu ego. Eu posso tirar a roupa, né? O meu corpo é o meu ego? Não, se eu não tiver o corpo, ainda continuo com esse corpo, não é o meu ego. As minhas sensações são o meu ego? Não, eu posso estar sem as sensações, ainda assim eu vou ter essa consciência. Então, esse processo de eliminação e de purificação é o caminho normal seguido pelo primeiro giro da roda do Dharma. É um processo difícil e doloroso, né? Em que você desenvolve uma resistência muito grande do ego em ser desmascarado, né? Então, a tendência ao longo desse caminho é que o ego vai encontrando cada vez formas mais sutis de se preservar, né? Ele fala, tudo bem, se eu não sou essa roupa, mas eu sou uma... Então, assim, você chega naquele ponto, principalmente no orgulho e na vaidade, você fala assim, olha como eu sou uma pessoa avançada espiritualmente, eu já consegui dissipar todas essas coisas adventícias do ego, eu tenho um ser espiritual mais purificado, mais livre, eu não como carne, eu não faço mal a nenhum animal, eu sou bonzinho, eu gosto... A gente vai, né, vai desenvolvendo toda uma coisa de, olha como eu faço tudo certinho, como eu sigo tudo que o Buda falou,
Então, assim, existe um ego imenso por trás disso, né? E ele fugiu do aspecto mais fácil da gente trabalhar e refugiou-se nesse orgulho de fazer tudo o que tem que ser feito, né? Mas o ego está presente ali, intensamente presente, né? Então, se a gente vai lutar, brigar com o ego diretamente, ele se refugia num espaço que é muito difícil a gente conseguir eliminá-lo, né? Porque, enfim, mas muito mais esse orgulho da prática, né? Esse orgulho da compreensão, né? O orgulho que eu sinto por ter uma percepção da vacuidade, etc. Esse orgulho é o que nos leva ao renascimento no mundo dos deuses, não se esqueçam disso, né? Mas é o ego ainda presente ali, né? Por isso que o orgulho é é o último mara, o último demônio a ser vencido no caminho do despertar. Mas o caminho do Mahayana, ele não bate de frente com o ego. Ele, tudo bem, você está aí, tudo bem, mas vamos fazer uma outra coisa? Vamos fazer, né? Vamos pensar um pouquinho nos outros, né? Você continua ali, continua com seus desejos, suas aversões, a gente não vai lidar muito com isso, mas começar a preocupar um pouco mais com os outros, à medida que a gente começa a se preocupar mais com os outros, colocar o outro na frente, o ego vai perdendo a importância dentro de nós. Então, a gente consegue diminuir a intensidade do ego na medida em que a gente se dirige para fora e observa e dá importância para a experiência do outro, né? Então, quando nós nos dirigimos em direção ao outro, é a forma mahayana de que a gente possa trabalhar com o nosso ego, né? Fica mais fácil, ele fica mais sutil, mais dócil, mais suave e mais fácil de ser trabalhado. Outra coisa o objetivo não é que a gente não é eliminar o ego. Se você elimina o ego, você não tem como agir no mundo, né? O Buda tinha ego, né? Então, assim, vamos começar a partir daí. Os sutras, em diversos sutras, o Buda diz: eu pensei, eu fiz, eu estava. Então, assim, o Buda fala eu, né? Quando ele fala eu, é o ego do Buda falando, é o eu do Buda falando. O Buda não eliminou o eu, certo? Ele utilizou o eu, né? O problema é que nós nos identificamos, mas o Buda não se identificava com o eu, né? O problema é que nós nos identificamos com o nosso eu e achamos que o máximo que nós podemos ser nessa existência é aquilo que nós experimentamos como esse eu, né? Não é essa você perde toda a capacidade de transcendência. O Buda, que tinha alcançado essa transcendência, ele utiliza o eu para poder se manifestar, para poder falar, para poder se relacionar com os outros. E depois que ele utilizou esse eu, o eu fica guardadinho lá para ser utilizado num outro momento que for necessário, né? Ele não se identifica com, ele não acha que ele é aquele eu só, aquilo e pronto. Ele sabe da verdadeira natureza dele. Então, o que nós temos que fazer é transformar o eu de rei para servo, né? Ajudante, pode até ser ministro ou ministro e tal, mas assim, deixar de ser aquela posição de que eu sou o rei deste ser, né? Ele não é o rei, ele não está no trono, ele é um instrumento, mas ele não é a essência, não é a verdade da nossa verdadeira natureza. Nossa verdadeira natureza é Bodhi. E
sempre, desde sempre, ela nunca mudou, né? Sempre foi Bodhi, né? Se eu não consigo enxergar Bodhi na minha mente, é porque eu tenho uma dificuldade de perceber Bodhi. Então, eu não vejo, né? O céu, a luz está aqui presente, o céu está azul, mas eu não consigo ver essa luz, né? Não tenho a capacidade de perceber essa luz. Então, eu percebo apenas uma escuridão no lugar, né? E essa escuridão é o que a gente chama de ignorância. Quando nós começamos a perceber essa natureza luminosa, vibrante da nossa mente, naturalmente essa ignorância ela vai se desfazendo, né? É como se a gente dissesse, como se fosse o seguinte: quando eu olho para a minha mente e vejo toda a confusão e ignorância que existe na minha mente, eu estou olhando para Bodhi, mas eu não vejo Bodhi. Então, a minha experiência de Bodhi é ignorância, confusão mental. A partir do momento que eu consigo perceber alguma coisa dessa mente luminosa, inteligente, criativa e de felicidade perfeitas, né? Essa escuridão que eu vejo, ela vai se dissipando. Essa confusão, ela vai virando uma certa ordem, né? Então, esse é um processo, né? Todo o processo do despertar é de um acordar de um sonho, né? Esse sonho é essa escuridão. O estado de vigília é uma representação da lucidez da mente. E o estado de avidya, de escuridão, de ignorância, é representado pelo sono, entorpecimento dos sentidos e as confusões que acontecem aqueles sonhos com aquelas imagens que não fazem muito sentido, que mudam o tempo todo, ou aquele estado em que nem imagens aparecem, né? É isso. Enfim, então, assim, nós vamos ver a partir de agora que em seguida aos nossos estudos sobre a Prajna Paramita, que foi o nosso último encontro, nós vimos as últimas referências do Nagarjuna sobre a Prajna Paramita, e o Sutra continua, né? E eu vou ler um pedacinho do Sutra aqui para que a gente possa já engatar no nosso próximo encontro. O Buda, ele diz, o Bodhisattva Mahasattva, o método da não residência, reside na Prajna Paramita, deve, sem produzi-los, completar perfeitamente o quê? As 4 fixações da atenção, os 4 esforços corretos, os 4 fundamentos do poder mágico, as 5 faculdades, as 5 forças, os 7 membros da iluminação e os 8 membros do caminho. Estes são os 37 auxiliares da iluminação, que é o assunto que a gente vai se deter agora. Então, existe na sequência da Prajna Paramita, o Buda já nos fala, em seguida, o Bodhisattva precisa considerar esses 37 fatores que são auxiliares da iluminação. A gente vai poder ver eles calmamente, né, aos poucos, e compreender um pouco mais sobre a natureza deles e de que forma a gente pode utilizá-los no nosso dia a dia. Falei sem parar, né? Mas olha só, 9h59. Hoje a gente tinha decidido de fazer o nosso encontro só até às 10 horas, porque Kalun Rinpoche, às 10h30, vai começar uma prática de Chirenzi, preocupado com a situação de sofrimento no mundo, etc., especialmente, como ele disse, com a Índia e o Brasil. Ele resolveu, nesse momento, em vez de continuar os ensinamentos que ele estava, do ciclo de ensinamentos que ele estava fazendo, ele resolveu, nesse momento, a gente parar e fazer uma prática de Chirenzi.
Vejam bem a prática de Xirinzi para a gente poder estar desenvolvendo a compaixão, mas a compaixão legítima, a compaixão lúcida, né? Percebe a vacuidade dos fenômenos, né? Vai ser muito auspicioso a gente poder fazer a prática junto com o Rinpoche. A gente não vai poder abrir para perguntas hoje, por causa disso, nosso tempo é muito curto. Qualquer coisa que alguém quiser perguntar, pode anotar e já fazer na próxima semana. Ou então, se quiser mandar, tiver uma urgência maior, pode mandar para mim. Vocês têm meu WhatsApp no grupo, né? Tanto o grupo de amigos do KPG, como o grupo do KPG. E se alguém tiver dificuldade de mandar mensagem para mim, pode mandar para o Cássio ou para a Lívia, né? Para alguém da diretoria do centro, e eles encaminham para mim. Joia? Nós vamos então fazer o encerramento e aí, daqui a meia hora, a gente retorna. Lívia, pode falar um pouco como vai ser a prática de hoje com o Rinpoche, como as pessoas acessam? Lama, pelo que eu entendi, é só as pessoas entrarem no Facebook do Kalu Rinpoche. Lá no Facebook é só você procurar Kalu Rinpoche, vai ter a página oficial dele e ele sempre transmite ao vivo pela página. Se não tiver lá no... Se não tiver, eu acho que não está, né, na lista de transmissão. Eu pego o link e coloco lá na lista de transmissão. Pode deixar. Eu acho que ele colocou na lista de transmissão. Ele colocou do grupo de estudo, né? Ele não colocou na nossa lista. Ah, sim, isso. Aí eu Ótimo. coloco lá. Tá bom. Obrigada, Ana. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Vamos fazer o encerramento aqui, né? Nossa dedicatória. Graças a essa virtude, graças a esse mérito, graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é. Boa semana para todos. Obrigada, Lama. Até daqui a pouco.